Pra mim, o tempo tá passando muito rápido. Não sei como que tá aí pra você, mas pra mim tá passando bizarramente rápido. De pensar que já é abril de 2026. Então, já começa a dar aquela agonia do tinha que estar melhor, tinha que estar performando mais, tinha que estar com a vida mais resolvida, tinha que não sei o que, tudo que eu desejei pra esse ano. E calma, sabe? Eu mesma assim, ó, calma, Isis, vamos meditar um pouco? E aí, uma boa meditação, uma boa centralização, né? Um acalmar da mente, já traz pra gente assim que você não tem idade para chegar onde os outros gostariam que você tivesse. Porque muitas vezes não é nem você. Sabe essa coisa de ter a vida resolvida? Ai, aos 40 eu achei que a minha vida ia estar resolvida. Ai, aos 40 eu achei que eu já ia estar com uma família. Aos 40 eu queria estar com 3 filhos. Aos 40 eu queria ter uma profissão. E a gente está na metade da vida, vamos dizer assim, porque as mulheres têm vivido numa média de 80 e pouco. Eu acho bastante, acho assim, bem interessante, porque a gente precisa começar a pensar nesse futuro. E para a gente pensar nesse futuro sem aflição, sem ansiedade, sem crise de pânico, a gente tem que começar a entender que tá tudo bem, que a gente tá onde a gente tem que estar, que a gente tá onde a gente conseguiu estar e que a gente tá progredindo. Talvez não como alguém, sei lá, nossa família ou sei lá o que, queria que a gente tivesse. E a gente tá vivendo de outra forma. E isso é liberdade. Para que a gente chegar na vida e ser o que a gente quer ser. Como o que eu gosto de fazer, sabe? Como o que eu gosto de ser, o que que eu gostaria de estar fazendo agora. Eu agora é isso que eu gostaria de estar fazendo. Isso é trazer para vocês um tanto do que eu já vivi e um tanto do que eu sinto que é saudável escutar, sabe? E não é como uma obrigatoriedade, eu não estou ditando regra nenhuma. Isso é realmente assim, acho que é interessante. Eu gostaria de ter escutado isso há muito tempo atrás. E eu não escutei, mas ainda bem que eu sempre fui uma mulher muito. E eu me libertei de não entrar em lugares que eu não gostaria de estar, na vida, em relações, em trabalhos. Claro que eu fiz muita coisa na vida que eu não gostaria de ter feito, mas honro cada coisa, porque tiro um aprendizado de tudo. Então a gente tem assim um, um chamado para seguir em frente, mas o que que é o seguir em frente? Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Não precisa ser numa linearidade, numa coisa ditada, numa regra ultrapassadíssima. Não precisa ser. Você pode voltar também, voltar alguns passos. É assim, ah, mas você tinha conquistado tanto. É, mas eu precisei dar uns passos atrás. Um exemplo muito bom que eu posso contar para vocês da minha vida pessoal é que em 2017 eu abri uma empresa, né? Eu abri a minha confeitaria. Eu já era confeiteira há muitos anos, já era profissional, já tinha empresa dentro de casa. E aí eu abri a minha empresa. E em 2020 eu fechei. E eu fui muito questionada, obviamente, porque estava fazendo sucesso, estava dando certo. E eu fechei em 2020 como não acho que tá certo, sabe? Porque eu tive que abrir mão de mim. Eu tive que abrir mão do meu descanso, da minha paz, do meu viver para me dedicar 200% àquela empresa. E eu não acho que isso seja o humano, sabe? O natural. Então, o quanto eu me dedicava e eu gostava de exibir, inclusive. Tô assim, ó, me abrindo para vocês. Eu gostava de exibir. Eu abrindo a empresa às 4h40, 4h30 da manhã e fechando à 1 da manhã. Porque eu ficava trabalhando na cozinha, trabalhando na parte administrativa, enfim, fazendo muitas coisas que eu poderia ter delegado, que eu tentei delegar, enfim. E eu tinha muito medo que alguém olhasse e dissesse, foi sorte. Teve sorte, né? E eu ficava assim, nunca ninguém vai dizer que foi sorte, porque eu trabalho que nem uma doida.
E realmente, gente, não faz o menor sentido. Porque quem for olhar e dizer que foi sorte, você fala, é verdade, foi sorte. Eu nasci com 2 pernas, graças a Deus, eu nasci com 2 braços, 10 dedos em cada mão, com um cérebro lúcido que funciona bem. Eu sou criativa, eu sou uma mulher de atitude, né, que vai e faz, que não fica esperando, que não espera aprovação. Então, isso é uma coisa muito, muito, assim, para mim é quase como um desenho do que eu quero dizer para vocês sobre não ser e sobre você tentar sempre fazer tudo, trabalhar, se dedicar a qualquer coisa a partir do seu coração, a partir de um silenciamento, a partir de uma meditação, que pode ser horas ou pode ser alguns minutos, mas sempre colocando você como o centro e expandindo. Então, quando você expande para o que eu tô fazendo, como que eu tô cuidando, como que eu tô me cuidando, como que eu tô cuidando dos outros, das pessoas que eu amo, das pessoas que trabalham comigo, como que eu tô sendo. E aí você vai expandindo, entendeu? Não que você seja o centro das atenções, não é nada disso. Não é umbigo, não é nada disso. Aqui é sobre você realmente enxergar com uma força interior, com um olhar interior. E entender que você pode mudar a rota, você pode mudar, ah, você pode fazer um desvio, entende? E olha só, a minha espiritualidade, né? Eu não tenho religião, mas a minha espiritualidade é muito forte. E nessas meditações, é, eu senti muito forte que eu devia fechar a empresa. E eu fechei em março de 2020. Gente, foi dias antes dos lockdown, né? De não poder mais abrir empresa nenhuma, de não poder atender pessoas. E a pandemia veio com tudo e travou o mundo, né? Não vou falar nem a minha vida, mas travou o mundo. Esse é um exemplo para você, que eu quero que você entenda que quando você consegue parar, olhar para si, olhar para o que você está sentindo, olhar para cada ponto do seu corpo, sentir onde está doendo, onde está tenso, onde está incomodando, sabe? Ou qual pensamento está muito repetitivo na sua mente, porque pensamento repetitivo é péssimo. A gente tem que pensar, ir lá fazer, resolver, e tem que ser assim, e não ficar no pensamento repetitivo remoendo. E vai te deixando muito cansada. Então, esse entender que você não está errado, não está no momento errado, não tem nada errado. Tá tudo certo com você, tá tudo certo. Você está onde você deveria estar, você está fazendo o que você deveria estar fazendo, mas na verdade é um deveria partindo de você mesma, né? É um deveria partindo de dentro, porque não é um deveria como ditam regra, é onde você quer estar. E eu te digo, se você não está no lugar que você quer estar, ou se você não está sendo a pessoa, a transformação que você quer estar, ou que você quer fazer, você tem que dar um jeito nisso. E, gente, quando eu falo dar um jeito nisso, é muito assim, vamos para essa transformação, vamos partir, vamos fazer o que tem que ser feito. E aí você para e pensa, o que tem que ser feito? Não sei, por onde eu começo? E aí existem muitas vias para isso, existem caminhos para isso. E hoje em dia a gente está vivendo um momento de comunicação. Então, se você está muito sozinha, é muito importante que você tenha alguém te acompanhando, nem que seja de longe, para você poder contar os seus pensamentos, suas ideias e colocar isso em ordem, entende? Então, hoje em dia a gente está vivendo uma era da mentoria, que não é uma terapia, que inclusive terapia é muito bom, não acho que substitua, mas uma mentora, uma base de vivência, de espiritualidade, de dor física, né, de dor mental e que já se recuperou de tanta coisa, que já pegou um caminho e mudou de ideia e mudou de segmento tantas vezes, não
por estar perdida. Que esse é o ponto, é por estar realmente se transformando o tempo inteiro e aprendendo o tempo inteiro. Porque a gente tá aqui para isso, não existe certo e errado, ou hora certa ou hora errada. Se você é uma mulher que escolheu não ter filhos, tudo bem, a gente até se conecta nisso. Mas se você é uma mulher que escolheu ter filhos, que escolheu ter uma família e tudo, ótimo. Mas não é isso que te prende, entende? Porque você pode fazer as transformações que você quiser, você pode mudar o tanto que você quiser, partindo de uma liberdade interior, de um eu não ligo para o que pensam, eu não ligo para os julgamentos que fazem sobre mim, eu não ligo para o que os outros pensam, eu ligo para minha felicidade. E eu volto a dizer, a vida passou a metade já. Então vamos deixar isso para quando? Sabe? Para quando, gente? Se não for agora, ai, queria estar fazendo isso, queria estar fazendo aquilo. Não, vamos embora, vamos embora. O link da minha mentoria tá aqui embaixo na descrição. Se você tiver mais dúvida também, põe aqui nos comentários se esse tema te tocou. Manda para alguma amiga, 2, 3 amigas que vocês já conversaram sobre mudanças ou sobre recomeços, porque é muito importante que a gente compartilhe essa ideia de não pressão, né, de não se pressionar porque deveria estar com a vida resolvida ou sei lá o que aos 40 anos, porque isso não existe. A gente tem a vida e a gente é humano e a gente vai seguindo. Certo, gente? Obrigada por assistirem até aqui. Vocês já estão acima da média que conseguem ouvir ou ver um vídeo com quase 15 minutos aí. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigada!